prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Grato a Deus por mais um dia e mais uma oportunidade que Ele tem nos dado. Lição de número 5, 2 de novembro de 2025. Nós iremos falar sobre a alma. Aqui nós temos já a título de introdução, né? Fala sobre a natureza imaterial do ser humano. A gente já comentou sobre a imaterialidade, né? Imaterialidade é aquilo que não tem matéria. É a imaterialidade. O texto base aqui, a gente seguir como a título de introdução, é a leitura que nós fizemos aqui, que é o texto áureo, né? E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes temai aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então Jesus já faz uma distinção aqui entre o corpo e a alma. Então é sinal que nós temos esse algo dentro de nós, né? Que é a nossa alma, que é dotado de sentimentos, emoções. E quando falamos de parte material, a parte imaterial, que é a nossa alma, é sentimental, algo sentimental que vive dentro de nós, que é junto ao espírito. E nós sabemos que há uma diferença, né? Paulo fala que o Senhor santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Então há uma distinção disso. Então quando fala que... É engraçado que tem algumas pessoas, alguns estudiosos, que entendem que o espírito e a alma é a mesma coisa. Mas quando a gente começa a observar, quando fala que o espírito volta para Deus e o corpo volta para a terra, e a alma vai para onde? A alma tem algum destino. E quando cita ela nas escrituras, fala que nós somos distintos em 3 coisas. Espírito, alma e corpo. Então, fazer essa assimilação de que a alma e o espírito é a mesma coisa, pode ser a mesma matéria. Matéria assim no sentido de dizer, porque são o mesmo ser, porque é imaterial, não tem matéria, não tem forma. Por isso que eu estou falando, pode ser o mesmo sentido assim, de ser um ser imaterial e espiritual. Mas fazer essa atribuição, particularmente, eu não costumo fazer isso porque não tenho fundamento ou base para isso. Mas há estudiosos que têm fundamentações, têm bases para isso, mas eu particularmente não acredito. Então, quando fala que a nossa alma, além de ser uma questão sentimental, de sentimentos, que expressa os nossos sentimentos, emoções, e além disso expressa o que? A consciência, a vontade e a personalidade. O que é consciência? Você ter noção, ciência, conhecimento de algo ou vivência de algo. O que é vontade? Você poder fazer alguma coisa. Isso é a vontade. E a personalidade é algo pessoal. Você pode observar que todo ser humano, ninguém é igual a ninguém. Graças a Deus por isso. Já pensou um monte de robô programado, um seguindo o outro? Qual é a graça que teria disso? Não teria graça nenhuma. Então nós somos seres diferentes. E pelo fato de sermos diferentes, temos as nossas indiferenças também. Ninguém é igual a ninguém e todo mundo é diferente de todo mundo. Então isso faz com que nós tenhamos o quê? As nossas diferenças, as nossas indiferenças, os nossos altos, os nossos baixos. E nós aprendemos, por isso que a palavra fala que vós fortes suportai a fraqueza dos mais fracos. Porque tem gente que é emocionalmente frágil, emocionalmente fraco e precisa o quê? De ajuda e de auxílio. Mas nem todo dia o forte vai estar sempre forte. O forte também tem um momento de fraqueza. O forte tem os pontos de fraqueza dele. Então isso trata especificamente da nossa personalidade, que é a nossa alma. Então aqui a gente vai aprender sobre os atributos da alma. Os atributos da alma estão no primeiro subtópico, que fala especificamente sobre a criação, né? Nós somos criados por Deus com autoconsciência. Quando é soprado o Espírito, essas escrituras falam em Gênesis que e tornou alma vivente. Ou seja, deu vida àquela alma. Então, quando fala sobre Gênesis criado por Deus, com autoconsciência, autodeterminação e domínio,
nós observamos na leitura que foi feita que o homem foi criado para quê? Com autoconsciência. Quem foi que deu o nome nos animais? Foi Adão. Com autoconsciência, com domínio, porque ele dominava sobre os animais, dominava sobre as feras, dominava sobre os animais, então tinha domínio. Mas esse domínio, algo interessante quando fala, né, sobre os frutos do Espírito. Um dos frutos do Espírito que me chama bastante atenção é o domínio próprio. Se a gente tem domínio, não é domínio só sobre as coisas, mas é domínio sobre a nossa mente. E muitas das vezes nós dominamos tudo, mas não dominamos a nossa mente. Tem até um escritor que eu gosto bastante, que é o Augusto Cury. Ele fala que as pessoas são tão dominadores dos outros, dominam todo mundo, controlam, mas não conseguem dominar o próprio eu, a própria alma. Não conseguem domar a própria alma. Não conseguem controlar os sentimentos, pensamentos, emoções. Não conseguem administrar isso ao ponto de ser autocontrolável. Então, quando nós dominamos tudo, mas não dominamos a nossa alma, o próprio terreno onde nós temos que ter domínio, nós não temos. Por isso temos que ter muito cuidado, porque até se eu não me engano é Paulo que fala, né? O espírito do profeta está sujeito ao... Isso você pode observar que está escrito em letra minúscula. Não está tratando do Espírito Santo, mas o próprio espírito do quê? Do homem. A Bíblia traz algumas traduções quando fala sobre espírito ou alma. E a Bíblia sempre, às vezes em algum ponto, pontua a alma como espírito, algum ponto pontua o espírito como alma. Então traz essas distinções. Então nós precisamos ter esse domínio. Olha só, quando fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, está falando sobre o quê? Sobre o domínio. Nós temos que dominar as situações, nós temos que dominar, não é dominar ser melhor do que alguém, passar por cima de alguém, não é de forma alguma. Dominar é você ter autocontrole. E algumas versões, quando falam sobre o fruto do Espírito, domínio próprio, falam sobre a temperança. O que é temperança? É você ser o quê? Dosado, ser temperado. Para você não ser vomitado, para você não ser cuspido e nem ser rejeitado. Você tem que ser o quê? Temperado. E traz também a questão do discernimento. Nós temos discernimento daquilo que é certo e que é errado. O homem tinha discernimento do que é certo e que é errado? No Éden? Ele tinha discernimento? É uma questão bem polêmica. Por quê? É uma questão bem polêmica. Porque ele não tinha conhecimento do bem e do mal. Porque, no entanto, ele só teve esse conhecimento quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas ele tinha noção de que eram ordens. Ele tinha recebido uma ordem de Deus. O que Deus falou? Não coma. Então ele tinha consciência do que ele não podia fazer. Ele podia não ter conhecimento especificamente do bem e do mal, mas ele tinha consciência e tinha sido ordenado, recebido uma ordem do que ele não poderia fazer. Consciência é diferente do conhecimento. Ele tinha consciência disso. Deus havia dado uma ordem: você pode comer de todo o fruto, mas desse fruto aqui, eu não me recordo se Deus falou para ele que era uma árvore do conhecimento. Ele falou a árvore que está no meio do jardim. Então o Éden, ele tinha essa consciência sobre ordens. Ele tinha uma ordem, foi ordenado para não fazer aquilo. Mas o conhecimento aprofundado do bem e do mal ainda não tinha chegado até ele. E aqui nós temos com Adão, deu o nome aos animais e fez um poema para Eva. Adão era um poeta. Além de Adão, o Salomão depois apareceu. Nem Salomão tinha tanta... Foi o primeiro. A Bíblia fala que alguns escritores falam que é o primeiro poeta, né? A primeira poesia que ele fez. Então, em Gênesis capítulo 2, verso 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. Olha só, tem outra questão aqui também, que é a criatividade.
O ser humano, desde o princípio, mesmo não conhecendo o bem e o mal, ele era criativo. Ele que deu o nome aos animais. Deus trouxe para ele os animais e falou: ó, agora você vai ter que trabalhar, você vai ter que dar nome para esses animais. Então nós já éramos criativos. O fato de conhecermos o bem e o mal não nos torna criativos. Nós já éramos. Adão já era criativo. Então Deus trouxe para ele esses animais para ver como, você entende? Como Adão chamaria. Deus poderia dar o nome para os animais? Poderia. Ele deu o nome para Adão? Poderia dar o nome para os animais. Ele não deu. Deu a responsabilidade ao homem para poder fazer. Então tem coisas que a responsabilidade é nossa. E uma delas é cuidar da nossa alma. Uma dessas responsabilidades tem outras responsabilidades também. E uma delas é cuidar da nossa alma. É cuidar da nossa alma. Qualquer pessoa desequilibrada, ela não consegue se concentrar em nada, não consegue fazer nada bem feito. Qualquer pessoa com desequilíbrio emocional, ela perde todo o sentido da vida. Ela perde todo o sentido. Então, se não houver um equilíbrio, se não houver uma estrutura emocional boa, um controle emocional de pensamentos, entender que a nossa mente não domina a gente, mas é a gente que domina ela. A nossa mente não controla a gente, mas a gente que controla ela. Então, para você ter ideia que nós temos essa responsabilidade. E no verso 23, e disse Adão, disse Adão para quando Deus formou a mulher, né? No verso 23, e disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada mulher, porque do homem foi tomado. Quem foi que chamou a mulher de mulher? Foi Adão. Deus falou, eu vou te dar uma adjuntora. Mas quem chamou de mulher foi Adão. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Obrigado pela correção. Agora eu faço a retificação aqui. Deus falou para o homem que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? É só uma correção. Por que isso? Isso serve para a gente entender. Olha só outra coisa. Nós não temos domínio sobre tudo. Todo ser humano, como a gente comentou ontem aqui, todo ser humano está sujeito ao quê? A falhas. E ser corrigido para mim é uma honra, porque eu aprendo. Se eu fui corrigido, é um sinal que eu não vou errar mais nesse assunto. Obrigado, pastor. Obrigado, Ari, pela correção. Então, volto só para a gente frisar aqui. Deus havia avisado o homem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, havia dado ciência para Adão. Então, Adão tinha ciência que aquela árvore era do conhecimento do bem e do mal. Depois... Oi? Não chega a ser um discernimento. Ele tinha informação que aquela árvore não podia comer. Sim, ele sabe... É diferente você conhecer o bem e o mal, porque ele teve conhecimento do bem e do mal. Depois que ele comeu do fruto. Ele teve conhecimento do bem e do mal. Porque o pecado começou a... Porque, pensa comigo, o que o homem tinha no Éden? Só o bem. Ele não tinha o mal. Ele não tinha conhecido o pecado, que é a desobediência. Ele tinha só o bem. A partir do momento que ele comeu do fruto, ele começou a ter conhecimento, não só do bem, mas do mal. E isso foi fez com que Deus o tirasse do Éden. Porque lá não reinaria o mal. O mal não pode reinar ali no ambiente onde só tem coisas boas. Eu entendo dessa forma. Se alguém entender de uma forma diferente, pode falar também, não tem problema. Oi, pode falar, pastor. Comparável nos dias de hoje. Nos dias de hoje. O homem tem medo do alcoolismo sabendo que ele vai morrer. Se ele continuar. E entra nas drogas sabendo que ele vai continuar. E quando ele começa a entrar, tem alguém que percebe e fala para ele, não entra nessa não, que tu vai morrer. E ele continua. Sim. No caso do nosso irmão, Mas hoje é diferente. Hoje a gente tem ciência também. Hoje é então.
Essa é... Nesse período ali, eu estava vivendo a dispensação da inocência. Sim. Então, a ciência do bem e do mal, o bem e o mal só passou a reinar depois que ele comeu o fruto. E aí ele comeu aquela árvore que já tinha sido ouvido para muito bem. Sim. Aí começou a reinar o bem e o mal. O que eu penso dessa forma. Ele tinha o bem, o conhecimento do bem. Não chega a ser o conhecimento, mas ele vivia o bem. Mas o aprofundamento, o conhecimento do bem e do mal, ele começou a ter a partir do momento que... Obrigado, pastor, pastor Antenor, pela participação, pastor também. Então a gente vai continuar. Depois ele fez esse poema para Eva e disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos. Ó, um poema. Dá pra você fazer em casa também, Darlão. Segue a dica. Eu vou fazer com a cara quando chegar em casa. Essa agora é osso dos meus ossos. Essa agora é carne da minha carne. Oi? Não. Não, Claudio já figura. Pode falar mais. Oi? Foi feito e foi no caso. Então, aí Adão faz ser a chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Seria chamada mulher. Então o que eu entendo também? A partir desse momento, Adão reconheceu a Eva como uma mulher. Ele deu o nome ali, Então, para a gente poder adiantar aqui, a gente vai fazer uma distinção no segundo subtópico entre o espírito e o corpo. A alma tem a personalidade individual. Os atributos da alma é o quê? Emoção, intelecto, vontade e personalidade. E tem outras coisas também, tá? A gente só está tratando só de alguns pontos para poder ficar mais dinâmico para a gente poder falar. Então, os atributos da alma: emoção, intelecto, vontade e personalidade. Como eu falei, as pessoas são emocionais, têm as suas emoções, as pessoas têm o seu intelecto. O que é o intelecto? Seu conhecimento, sua profundidade de conhecimento, sua informações sobre alguma coisa. Vontade, que é sempre aquela discussão, né, entre a questão do livre-arbítrio, se a pessoa tem livre-arbítrio ou não. Alguns estudiosos entendem que não tem livre-arbítrio, outros entendem que tem livre-arbítrio, pode escolher. Então é uma coisa meio bagunçada. E a personalidade, como eu falei, cada um tem a sua personalidade. Ninguém é igual a ninguém, graças a Deus por isso. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. Para ter comunhão com Deus. E fala sobre aquela questão da inclinação. Inclinação do espírito e inclinação do corpo. Você tem que saber para qual lado você vai se inclinar. Porque sempre um se opõe ao outro. A carne se opõe ao espírito. Eles não vão conseguir andar de mão dada. E quando eu falo carne, não é o corpo. É as concupiscências, as vontades pecaminosas. E isso quando a Bíblia refere-se à carne, as concupiscências, as vontades pecaminosas do ser humano, que fazem com que a inclinação a essas coisas te afastem o quê? Das vontades do Espírito. Então nós temos que ter a nossa comunhão com Deus, a nossa alma mais próxima do Espírito, porque o nosso Espírito comunica com... Até eu citei esse versículo, acho que é em Hebreus, né? Não me recordo em Hebreus, o pastor que leu. O nosso Espírito comunica com o Espírito de Deus, que somos chamados filhos de alguma coisa assim. Eu nunca lembro desse versículo completo. Se alguém achar aí, pode ler. Então, o nosso contato da alma com o Espírito faz a gente o quê? Se aproximar de Deus. Faz a gente ter o contato com Deus. E aqui em Romanos capítulo 8, o primeiro fala, estar no Espírito. Romanos, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão no... Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o... Então nós vemos a distinção aqui já. O escritor aqui, Paulo, fala que agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Há um intermédio aqui.
há algo que ele cita indiretamente que fala sobre a alma. A alma escolhendo o lado que ela quer seguir. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E entra a questão da vontade, escolha. Nós escolhemos o que é bom para nós. Quem é que vai querer alguma coisa ruim? Mas nós temos que diferenciar entre aquilo que é bom e aquilo que é prazeroso. O prazer nem sempre é bom. Prazer é prazer. É algo passageiro. Pode ser bom momentaneamente, mas é uma enganação que te conduz à destruição da sua vida. Porque todos os dias nós temos que ter o quê? A Bíblia fala pra gente que nós não temos que ter prazer nas coisas do mundo, mas temos que ter prazer na lei do Senhor. Por quê? Nós temos que estar ali, um momento de meditar, ter aquela alegria, aquele prazer. E o prazer é aquele, você sempre fala que é algo passageiro, né? Igual a paixão, aquela pessoa apaixonada. Isso trata também de sentimentos, tá? Porque tem pessoa que é tão apaixonada, eu tô cega de amor. Na verdade, você é cega de paixão, não é cega de amor. O amor não cega ninguém, o amor é consciente. O amor, pra você ter ideia, o amor é uma ordem de Deus, ame. Então você tem que ter consciência para fazer aquilo. Agora o apaixonado não. O apaixonado ele faz loucuras de amor. Loucuras de amor. Antigamente tinha, né? Hoje dificilmente você vê aqueles carros de loucura de amor. Hoje em dia você manda no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, que seja. Antigamente tinha isso. Então nós temos que entender que a nossa inclinação para as coisas da carne é inimizade contra Deus. E o escritor fala sobre isso em Romanos capítulo 8, no verso 6. Porquanto a inclinação da carne é o quê? Morte. A inclinação da carne é morte. O que seria morte nesse sentido? Não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. Você está sentenciando a sua alma a morrer no pecado. Sentenciando a sua alma a ser condenada no pecado. Mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida e paz. Olha só para você ter ideia. Vida e paz. Que privilégio, né? A gente poder ser... Você falou sobre o Espírito Espírito. Aham. Romanos também, 8:16. 8:16? Pode ler, pode ler. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tá em letra maiúscula a primeiro Espírito, não é? Não, Maiúsculo, né? minúsculo. O mesmo Espírito está se referindo ao Espírito de quem? Espírito de Deus. Comunica com o nosso Espírito. Então se a gente... Pode falar, pastor. O segundo Espírito é o Espírito do homem. Primeiro Espírito de Deus, segundo Espírito do homem e a comunicação. A nossa alma inclinando-nos para as coisas do Espírito. Você pode observar que quando fala Espírito aqui em Romanos 8, Romanos 8:1 fala sobre o Espírito em letra minúscula, mas segundo o Espírito. Espírito de quem? Espírito do homem. E essa comunicação entre o Espírito de Deus faz a gente o quê? Ser nomeados como filhos, que é o que a irmã Mitânia acabou de ler. Então, por que essa inclinação da carne é inimizade contra Deus? Pois a carne, as vontades da carne não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Porque a carne sempre vai ter as suas concupiscências. A carne sempre vai ter as suas concupiscências. Por isso que as nossas vontades têm que ser o quê? Controladas. A nossa mente tem uma capacidade de controlar o nosso corpo que a gente não faz a mínima ideia. Eu comentei ontem, quando a gente falou sobre a repugnação de pensamentos intrusivos. Você tem até 5 segundos para eliminar um pensamento intrusivo. A ciência fala sobre isso. E eu fiz esse teste. Eu tive um sonho que me agoniou muito, me deixou meio perturbado. E o que aconteceu com esse sonho? Quando eu tive esse sonho, no mesmo momento, eu mudei o meu pensamento para uma coisa totalmente diferente. E eu não lembro mais desse sonho. Eu esqueci. Porque eu não deixei que ele fosse registrado. O cientista fala, inclusive Augusto Cury fala que a nossa memória é um registro automático de memória.
Então aquilo que você não consegue eliminar no tempo hábil, a sua memória registra. O que você consegue fazer depois? Só reeditá-la. Ela fica armazenada. A mente é uma coisa muito incrível. A mente é uma coisa incrível. Então por isso que a gente tem que sempre tomar cuidado com aquilo que a gente coloca nos nossos olhos, que pode afetar as nossas emoções. Porque você pode observar, quando a gente assiste, teve essa tragédia lá no Rio de Janeiro, muitas pessoas estavam comemorando. Pode ser uma coisa absurda eu falar isso? Pode, mas a gente jamais pode comemorar a morte de alguém. A consequência do erro dela foi aquela morte. Mas a gente comemorar, não. A gente não pode fazer isso, porque a gente está alimentando a nossa mente como se a morte de alguém fosse algo normal. Olha só para você ter o risco. Você colocar na sua mente que a morte de alguém, você comemora, a sua mente vai entender o quê? Que aquilo é normal. Existe uma coisa muito interessante na nossa alma e na nossa mente, que ela não tem distinção entre passado, presente e futuro. Para o seu cérebro não existe distinção. O que aconteceu no passado, se você lembrar e chorar hoje, o seu cérebro não está sofrendo lá, ele está sofrendo agora. A sua mente sofre hoje, como se tivesse acontecido hoje. É igual a gente lembra de uma pessoa que a gente perdeu. Aí de repente, de vez em quando, hoje não mais, né? Mas quando foi recente, eu tinha perdido meu pai, eu lembrava, as lágrimas caíam nos olhos. Porque a minha mente sofria naquele dia, como se meu pai tivesse morrido naquele dia. Para minha mente não tem distinção de passado nem futuro, nem é o que ela pensar agora, ela sofre agora. Então a gente não pode fazer com que a nossa mente sofra hoje com coisas que aconteceram lá 10, 20, 30 anos atrás. Por isso que Deus fala que o passado tem que ficar onde? No mar do esquecimento. O passado tem que ficar lá, onde tem que estar. Então, para a gente não fazer com que a nossa alma sofra, a gente tem que fazer o quê? A nossa conexão com o Espírito e com o Espírito de Deus, porque Deus sabe do nosso futuro. E alimentar a nossa mente de coisas boas gera pra gente o quê? Inclusive, se a gente alimentar a mente da palavra, de uma boa pregação, do bom estudo, do bom ensino, gera pra gente uma conexão com Deus. E essa conexão com Deus é diferente da conexão com o mundo, tá? A gente conectar com o mundo, com as coisas do mundo, é natural de todo ser humano. Mas estar ligado nisso, a gente não, particularmente, não precisa estar aprofundado nisso. A gente precisa estar ligado primeiramente em Deus. Comunhão com Deus, comunhão com o Pai, para a gente continuar. Aqui no subtópico 3, nossa, eu não saí nem do primeiro ainda. No subtópico 3 eu vou correr aqui para ganhar tempo. Alma batida. Aqui mais um versículo que traz para a gente a distinção ou a colocação da alma como emoções. Salmos 42:1. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. O salmista está falando sobre sentimento, suspirar. Quando você respira fundo, dá aquele suspiro. A alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, ele fala aqui no verso 5, porque estás abatida, ó minha alma. O que é abatimento? É uma tristeza profunda. Para a gente poder entender melhor, quando você está numa guerra e fala o inimigo foi abatido, ele foi o quê? Derrubado. Então a nossa alma, com emoções, ela pode ser abatida, ela pode ser derrubada. E o salmista traz essa diferenciação e também fala sobre outra coisa. Por que está abatido a minha alma e por que se perturbas dentro de mim? Está falando sobre outra coisa, perturbação. Perturbação. É o que? Aquilo que tira o seu sono. Aquilo que tira o seu sossego. E isso, as nossas emoções desequilibradas geram isso pra gente. Quem é que nunca perdeu uma noite de sono preocupando com o boleto de amanhã que você não tinha dinheiro para pagar? Quem é que nunca perdeu uma noite de sono preocupando com um trabalho que você tem que entregar amanhã e o prazo já está curto e você precisa fazer um monte de coisa? Se você dorme, já é um bom sinal. Já percebeu que a gente sofre?
A gente sofre, se perturba por uma coisa que a gente não tem controle. Isso é a ansiedade que as pessoas chamam. Todo ser humano tem ansiedade. Ansiedade não é algo ruim que as pessoas criam, mas você ansiar demais alguma coisa sem ter a noção do que você não tem controle. Uma coisa diferente é você desejar, falar, poxa vida, eu quero, eu pretendo construir uma casa. Você comprou um terreno e você vai planejando aquilo. Isso é uma ânsia do futuro. Você está o quê? Planejando algo que você não tem, nem sabe se vai acontecer ou não. E assim também as pessoas sofrem. Fala, poxa vida, tem gente que é tão preocupado, às vezes, com o futuro, ou com o momento. O futuro não é só amanhã, tá? O futuro pode ser daqui 2 minutos, daqui 5 minutos. Isso é futuro. Eu, particularmente, até comentei sobre isso. O que é o presente? É um lapso rápido entre o passado e o futuro. É instantes. O que eu falei agora, há 1 minuto atrás, é passado. O que eu vou falar é futuro. O que eu estou falando já está entrando no futuro. É uma coisa meio confusa. É uma coisa muito profunda de se pensar. Então o salmista fala sobre isso, fala sobre a alma como sentimento, como emoção, como desejo, como cair, se debruçar, estar abatido, estar turbado, perturbado com várias coisas do mundo. Então expressa literalmente a alma como desejos. E nós temos desejos, nós temos vontades, mas temos que tomar muito cuidado com os desejos. Muito cuidado. Nem tudo que parece bom nem tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E tem coisas que é ilícita, tá? O Paulo está falando de coisas lícitas. O ilícito nem convém a gente. As coisas lícitas, nem tudo convém a gente. Então nós temos que ter o controle dos desejos. Salmos 84, 2 fala, minha alma está desejosa. Qual o nosso desejo maior que a nossa alma tem que ter? Pela presença de Deus. Esse é o nosso maior desejo que a nossa alma tem que ter. Aqui a gente vai para o segundo subtópico. Eu tenho ainda poucos minutos. Segundo subtópico vai falar sobre a... Alguém tem alguma pergunta antes de a gente entrar nesse segundo? Alguém quer comentar alguma coisa? Antes de continuar, quero pedir perdão para os irmãos pela minha falha sobre a informação, né? É o passado. Esquecer do passado. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Olha, gente, vamos comentar, vamos participar. Fala, mamãe, você vai? Vamos lá. A natureza da alma: imaterialidade e imortalidade. A distinção de substância. Mateus capítulo 10, verso 28. Aqui Jesus trata sobre a substância da alma, a distinção. Para onde a nossa alma vai? Depende das nossas escolhas. Para onde nós queremos ir? Para o céu. Eu quero ir para o céu. Quem quer ir também? Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Então, quando Jesus fala que subsistir em corpo, alma e espírito, Mateus 10, 28, que é a leitura que a gente fez aqui, né? A leitura, o texto áureo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui ele faz uma observação sobre quem tem poder de lançar uma alma no inferno. Não é o inimigo que tem poder. E a gente muitas vezes teme coisas erradas, tem medo de coisas erradas, ou até mesmo tem respeito por coisas erradas. Que ter medo ou ter temor, que é respeito, tem que ser sempre para quem? Para Deus. E ele fala antes temais, ou seja, respeitais e tenhas até medo de quem pode, além de fazer perecer a alma, pode lançar a alma e o corpo no inferno. Então essa tem até uma distinção aqui que fala sobre a alma e o corpo ser lançado no inferno. Não vou me aprofundar muito, se alguém quiser comentar também sobre isso.
Então Jesus traz essa distinção, porque a nossa alma terá um destino. A nossa alma terá um destino. O corpo a gente sabe para onde vai ir. É pro pó. A nossa alma tem uma destinação. Quando nós formos arrebatados, nós receberemos um corpo glorificado. Nós temos um corpo glorificado. Que a nossa alma ser conduzida para os céus para morar na glória. E da mesma forma, o ser humano que não cuida da sua alma, ela vai ser o que? Lançada no inferno. Então nós temos que ter essa distinção, essa informação para quê? Para saber o que vai ser conduzido, como nós temos que conduzir a nossa alma para ser salvos em Cristo Jesus. É que é a nossa escolha que nós fizemos. Nós escolhemos estar com Cristo. Nós escolhemos viver com Cristo. Nós escolhemos adorar o nome de Jesus. Reconhecer como o nome de Jesus o maior, o nome sobre todos os nomes. Nós escolhemos isso. Então as nossas escolhas traz pra gente o destino daquilo que a gente quer. Ainda que a gente não queira, né? A gente tem que escolher coisas boas para nós. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Então lá não vai ter essas manchas. Não, queimadura não. Essas queimaduras não vai ter, não. Enfim. Verruga. Tá lindo. Se der, não fazer umas perguntas. Esses alunos, viu? Segundo subtópico. Segundo subtópico, imaterialidade e responsabilidade pessoal. Nós temos responsabilidade e escolha. Lucas capítulo 16 e 19 diz: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele. A nossa responsabilidade com a nossa alma traz o quê? Uma decisão que nós tomamos, escolhas e o nosso futuro. Aquele homem rico que se vestia de linho puríssimo, finíssimo, vivia todos os dias regalado, esplêndido, ele não soube escolher qual seria o fim da alma dele. Porque ter dinheiro na terra é bom, porque nós já aprendemos ontem, o dinheiro responde por tudo aqui na terra. Lá no céu não, responde por tudo aqui na terra. Não tem como pagar dívida se não tiver dinheiro. E para ter dinheiro precisa trabalhar. Engraçado que quem trabalha não tem dinheiro, então tá tudo bem. Tá tudo certo. Então quando nós nos preocupamos demais com a questão que nós temos aqui na terra, e a Bíblia fala que não ajunteis tesouro na terra. A questão de ajuntar talvez vá muito além de só você ter uma poupança, você guardar um dinheiro. Não, vai muito além, é você desejar aquilo de uma forma que você não quer usar, porque você quer usar para o futuro. E eu volto a dizer, nós não temos controle do nosso futuro. Eu tenho uma pessoa conhecida que ela estava guardando um dinheiro e estava devendo IPTU. Ela guardou o dinheiro, a prefeitura executou o IPTU e o dinheiro dela perdeu. Olha para você ter ideia como a gente não tem a mínima noção do que vai acontecer com a gente no futuro. E aquele dinheiro que ele havia juntado, ele não tem mais, que a prefeitura não vai devolver. De forma alguma. A prefeitura não vai devolver aquele dinheiro. Então nós temos que ter cuidado, porque às vezes cuidamos tanto das coisas materiais, não é questão de ausência de cuidado no corpo, tá? Nós temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que cuidar da nossa aparência, passar um protetor solar. Quando era criança, ficava com a cara no sol soltando pipa, queimava minha cara todinha. E até hoje ainda tenho marcas ainda. Eu tenho que cuidar da minha pele por conta disso, por conta de relaxo. Porque eu ficava na rua soltando pipa, o pastor passava lá na rua e me escondia para ele não me ver soltando pipa, que eu chegava atrasado na igreja, soltando pipa. Então nós temos que ter esses cuidados. Esses cuidados têm que ser bons para a gente, porque a nossa vida vai se encerrar um dia aqui. O que importa para a gente é o que vai acontecer depois daqui. A nossa vida vai se encerrar aqui. Então aqui nós temos... aqui, ó, deixei um parênteses aqui, o escritor fala sobre doutrinas sociais e arrependimento. Arrependimento, Atos capítulo 3, verso 19.
O escritor fala: arrependei-vos e convertei-vos para que sejais apagados os vossos pecados e para que venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então o arrependimento ainda é todos os momentos. É todo momento, todo instante que a gente precisa se arrepender. E como eu falei, a nossa alma é tão dotada de emoções e sentimentos que uma hora ou outra a gente pode agir de forma emocional e depois precisar o quê? Se arrepender. Se reconciliar com nós mesmos, com Deus e com alguém que a gente feriu. Quem é que nunca teve a oportunidade de arrumar briga no trânsito e não discutiu com alguém? Alguém acaba discutindo, alguém acaba se estressando, se alterando. Alguém acaba reclamando. Eu já tive a oportunidade, às vezes, de discutir com um cliente em estacionamento e depois eu falei: caramba, o que eu fiz? Porque eu não soube naquele momento controlar as minhas emoções, que é a minha alma. Eu não soube controlar. Então, para a gente ter isso todos os dias, assim, que a gente precisa entender, a gente está tomando falho. Então a gente vai precisar se arrepender, vai precisar nos converter todos os dias, apesar que quem se converte a Cristo já muda de lado. Conversão é mudar de lado. Nós já mudamos de lado. Nós vamos nos arrepender de algumas ações, mas nós já mudamos de lado, para que sejam apagados os pecados e para que venha assim um tempo de refrigério. O que é refrigério? Alívio. Você pega alguma coisa que está ali, um exemplo de um calor, tá? Você está naquele calor escaldante, você entra numa sala com ar-condicionado, sua alma parece que a alma sai do corpo. Você sente o quê? O refrigério. É o alívio, aquele alívio no corpo. E o salmista fala aqui em Salmos 23:3, refrigera a minha alma, ou seja, alivia a minha alma. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então esse é o refrigério da nossa alma, o alívio. E quem é que dá esse alívio para a nossa alma? Primeiramente a gente conectando o nosso pensamento a Deus. Buscando a presença de Deus. Meditando na palavra, buscando Deus em oração. Mortificando a nossa carne, que é as nossas vontades. Como é que a gente mortifica a nossa carne? Como é que a gente mortifica a nossa carne? Pegando um chicote e batendo? Não. Jejuando, meditando na palavra. Porque a gente está o quê? Alimentando o nosso espírito. E a nossa alma, nosso corpo vai ter poder? Nossas concupiscências vão ter poder? Não. Porque você vai estar conectado em outra coisa. Quando a gente se conecta na coisa certa, as outras coisas se tornam o quê? Fúteis pra gente. Não distrai a gente. Então a nossa conexão com Deus é por meio do nosso contato, jejum, oração. Aqui tem um terceiro subtópico, eu vou ser bem sincero. Terceiro subtópico do segundo tópico. Eu não entendi muito o que o escritor quis trazer sobre isso. Eu sou bem sincero, tá? Eu não entendi muito. Se alguém quiser comentar sobre o assunto, alguém que leu, ele fala sobre o materialismo e a teologia. Ele faz essa distinção. E ao mesmo tempo que ele faz essa distinção, ele traz algo, não vou dizer confuso, né? Mas algo que eu não consegui interpretar. Então, para não ficar tão confuso, eu prefiro não comentar muito sobre o assunto, tá? Se alguém quiser comentar sobre o assunto, fala sobre o materialismo e a teologia, traz essas distinções. Eu vou até ali aqui, ó. A visão materialista da natureza humana vai além das questões políticas e ideológicas. Visão materialista. Afeta também a teologia principal quando a missão da igreja, a ortopraxia, isto é, a prática correta, no campo católico, inspira a teologia da teologia da libertação. No protestantismo, nossa, aqui quase não sai agora. Protestantismo, a teologia da missão integrada. Ambas se alimentam das concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, que por sua vez tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independente do viés que assume.
Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão. Conflitam com a sã doutrina que é essencial para a salvação da alma. Eu vou explicar o que eu entendi agora. Que faz uma distinção entre a questão social, que tem as pessoas que acreditam que a pessoa precisa estar todo mundo socialmente ali, ideologicamente ali, com a mesma ideia ideológica, mas esquecem da questão e tira Deus do centro. Quando Deus sai do centro de qualquer ideologia, acabou a ideologia. Ela pode ser ideologia humana, não vai ser ideologia cristã ou pensamento cristão que vai poder levar à salvação. Então nós temos que saber essa diferença. Então quando fala sobre essa questão de natureza política ideológica, a pessoa tem que viver em classes, lutar como classe. Isso fala também sobre até a questão do Marx, né? Karl Marx, que é o marxismo, que muitas pessoas defendem, que você tem que se envolver com ideologia, se envolver com a sociedade, juntar com a sociedade para poder lutar sobre lutas de classes, entre outras coisas. Mas aqui o que o escritor que eu percebi que ele traz é a questão de centralização. Toda e qualquer luta, se a centralização não for Deus ou o próprio Jesus Cristo, é só uma luta qualquer. É só uma luta de classes para viver melhor ou para ter uma sociedade melhor. Porque como eu falei no começo, a gente não é igual a ninguém. A gente pode se unir no mesmo ideal, mas a gente vai conflitar entre si. Mas quando a gente une no propósito que é a salvação, ou o propósito que é Deus, ou o propósito que é Jesus, não vai haver esses conflitos ideológicos, porque a palavra tem a sua própria essência. Pode falar aí. Eles querem separar bem Aí tem um nome aí porque ele negócio dessa nascida e fica excluído. Ele não quer ficar perto daquele. Algo muito interessante de se pensar, você pode observar que essas doutrinação, não é só doutrina, doutrinação. O que é a doutrinação? É você querer que a pessoa faça o que eu faço, ou o que eu entendo, que a pessoa siga o que eu entendo. Nós estamos criando o quê? Um monte de robôs. Nós estamos criando um monte de robôs. O que é legal de você, a diferença da doutrinação para a doutrina, que é o ensinamento, é que você abre a mente da pessoa para o quê? Livre para pensar. Que nem agora, eu comentei e depois alguém me corrigiu. Isso é liberdade de pensamento. Isso é liberdade de crescimento. Jesus veio para quê? Para libertar o seu corpo? Ou a sua mente, a sua alma? Ele não veio só libertar o seu corpo, porque o seu corpo vai ser o quê? Vai para o pó daqui a pouco. Ele veio libertar primeiro a sua mente, porque a sua mente pode mudar o seu comportamento do seu corpo e pode mudar a sua comunhão com Deus. Então nós estamos criando um monte de robôs. Eu tenho muito cuidado quando eu coloco a minha filha na escola, e eu sempre tento, da melhor forma, orientar ela a ser pensadora, não reprodutora de informações. Porque, infelizmente, nas escolas que nós vivemos, as pessoas são doutrinadas. Você precisa seguir aquilo que está escrito aqui, ó. Não, isso não é ensinamento. Isso é doutrinação. Quando você coloca a palavra, fala, ó, aqui está o texto. Eu acho interessante que eu tive um professor de filosofia do direito. Ele era cristão. É difícil ser um filósofo cristão, tá? É filosofia do direito. Sabe qual foi a prova que ele aplicou pra gente? Ele não pediu pra gente responder perguntas. Ele deu uma folha com 2 perguntas dissertativas e falou, eu quero que vocês escrevam o que vocês entenderam. E deu uma nota pra gente. Isso é o quê? Liberdade de pensamento. Liberdade de mente. Esse é o legal da sociedade, você contrariar. Ninguém tem razão de nada. É você contrariar, você discutir ideias sem se
existe a diferença entre discussão e briga, tá? Não precisa brigar com ninguém, você precisa discutir ideias. Porque muitas pessoas são... É difícil a gente falar sobre isso, mas infelizmente muitas pessoas da nossa sociedade são alienadas e doutrinadas. Isso, inclusive, politicamente falando. Eu não quero entrar no mérito de política, tá? Mas toda a relação do ser humano tem a ver com a mente. A forma que a sua mente é convencida para acreditar naquilo. Tudo isso tem relação com a nossa mente. Porque as informações que nós recebemos, muitas pessoas é ensinado a não criticar. E quem já ouviu falar da frase: o Estado não te dá educação, porque a educação te torna o quê? Um revolucionário. Não revolucionário, aqueles revolucionários baderneiros, não. Revolucionário de ideias. Você não vai concordar com tudo que está sendo imposto para você. Você vai discordar de algumas coisas. E discordar de boa parte delas, inclusive. Então isso é liberdade. Mas a gente vai poder... Vamos continuar aqui pra gente não... Esse eu não ia... Inclusive eu nem fiz anotação sobre esse subtópico, porque eu realmente não tinha entendido muito. Mas a gente pincela aqui de alguma forma para poder compartilhar a informação. Tá bom? Alguém quer alguma pergunta antes de a gente ir pro último subtópico? Que eu vou fazer bem rápido aqui, que eu já passei do meu tempo. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Fale agora ou cale-se até as perguntas. Amém, vamos lá. Edificação e saúde. Alma renovada e submissa a Deus. Os cuidados da alma. Lucas capítulo 12, verso 9. Direi a minha alma: almas têm em depósito muitos bens para muitos anos. É uma parábola. É uma parábola, né? Depois me confirma. É isso mesmo. Tem muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, se hoje te pedirem a sua alma, o que você tem preparado e para quem será? Que até continua aqui, ó. Mas Deus disse: louco, esta noite pedirão a sua alma. O que tens preparado e para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Olha só. Ajuntar tesouro na terra, ou por exemplo, guardar um dinheirinho na sua conta poupança, é pecado? Não. É pecado você poupar um dinheiro? Agora, diferente, ó, pra vocês terem ideia, a diferenciação entre pecado: se eu tenho dinheiro guardado, minha família está passando necessidade, eu vejo alguém que eu tenho condições e posso ajudar, primeiramente usar casa, tá? Minha filha está precisando de uma roupa, minha esposa está querendo comprar uma roupa diferente porque a dela já está velha. Estou vendo meu armário, minha despensa precisa ser cheia, está lá vazia, e eu com dinheiro guardado? Isso aí nada mais é do que avareza. Avareza é pecado. Então a gente tem que ter essa distinção. A gente pode guardar o nosso dinheiro, mas tem que lembrar que os tesouros aqui da terra ficam aqui. E jamais ser avarentos. Avareza é um perigo, tá? Avareza é um perigo. Eu, inclusive, um tempo atrás eu tinha guardado um dinheirinho, né? Eu falei: vou deixar esse dinheirinho aqui guardado. Aí daqui a pouco eu olhei e minha esposa falou: vamos fazer compra? Eu falei: agora pronto, acabou meu dinheiro. Não posso nem guardar. Pobre não tem um minuto de paz, não pode nem guardar dinheiro. Guarda dinheiro, já tem que fazer compra. Aí eu fui lá, falei: não, eu preciso, se é necessário fazer, a gente vai lá e faz. Se é necessário fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz. Eu tive a oportunidade, eu tinha dinheiro guardado, tive a oportunidade de poder ajudar aqui naquele irmão que vem aqui. Não é para me vangloriar, tá? De forma alguma. O irmão veio aqui para comprar um livro, eu não precisava de Bíblia, mas eu fui lá e comprei para poder ajudar. Comprei livro para as crianças, para poder ajudar. Então, de alguma forma, eu tirei o dinheiro da poupança lá que tinha guardado e ajudei o irmão. Então, a gente jamais pode ser preso a isso. O que está aqui na terra, vai ficar na terra. Eu tenho o meu carro aquele, ó. Eu já tentei vender esse carro, não consigo. Eu tenho um zelo, não é apego, mas eu tenho um zelo pelo aquilo que Deus me deu. E até o momento, Deus não me permitiu trocar de carro. Tá todo sujinho lá, tem que arrumar ele, mas tudo bem. Oi. Ela devia tanto fazer aproveitar, para descansar, por isso até hoje estou aqui plantando. Tem 2 serviços. Meu Deus, eu não tô abraço. Aí as colegas falam: e a Vareja? É um perigo. É um perigo. Eu sempre aconselho minha mãe. Minha mãe tem um benefício que ela recebe do meu pai, mas ela continua trabalhando. Falei: minha filha, vai descansar, vai cuidar da sua vida, vai viajar, vai passear, vai buscar Deus primeiramente. Eu falo para ela, eu sempre insisto para minha mãe: vai para a igreja, vai buscar Deus.
Porque fica aí preso. A gente quer conquistar todas as coisas. Todo mundo. A gente olha assim, ó. Eu quero ter uma casa, vou lutar, vou me cansar. Tem gente que se mata mesmo realmente de tanto trabalhar. Tem um colega mesmo que eu conheci, um pastor que eu conheci, que ele, tinha responsabilidade da igreja, tinha responsabilidade do trabalho, responsabilidade da família, não dormia direito, não se alimentava direito. Chegou uma hora que ele teve o quê? Uma convulsão. Travou o corpo. O que o cérebro fala? Se você não vai parar, eu paro. O cérebro fala isso pra gente. Chegou o corpo, se você não cuida da sua saúde. O corpo fala, tem muita gente que fala que o corpo fala, né? Os gestos, o corpo fala. O corpo tá dando sinal ali, ó. A pálpebra já tá tremendo aqui, ó. Já tá dando uma tremedeira no braço. E a pessoa não para. O que o corpo pensa? O que a gente interpreta? O corpo dizendo assim, se você não parar, eu paro. Vou travar. E acontece isso. Então nós vamos ter o cuidado com a nossa saúde. Contar para Deus as nossas inquietações, que a nossa mente fica muito inquieta. E Filipenses 4:6 fala, não sejam inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições, sejam em tudo, conhecidas diante de Deus, pela ação, cadê o versículo? Com ação de graças. Além de tudo, a gente entregar a nossa, igual Pedro fala, né? Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E aqui pra gente adiantar, Deus guardará os nossos pensamentos e emoções. Filipenses 4:7, a continuação do verso do que eu li aqui agora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, se nós lançarmos sobre Ele, colocarmos as nossas petições conhecidas diante dEle, Ele vai guardar a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso coração, que a Bíblia fala, que alguns estudiosos falam que é a sede das emoções, o nosso coração, que é a nossa alma. E Pedro fala, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, alimentando a sua mente com o que edifica. Continuação, Filipenses 4:8. Quanto a mais, irmão meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, ou seja, um poder, e se há algum louvor, nisso pensai. A Bíblia nos ensina até a controlar a nossa mente. A Bíblia tem resposta para tudo. Eu tenho um escritor que eu gosto de acompanhar ele, que é um livro que ele faz análise da inteligência humana, tá? Análise da inteligência de Cristo. Ele fala que fica abismado e surpreendido que nunca viu um homem tão inteligente. E nenhum estudioso teve a capacidade de estudar a mente de Jesus. Nem um psicólogo, psiquiatra. E esse escritor estudou, ele falou que ele fica impressionado, ele se curva diante de... um dos homens que tem os livros mais vendidos no mundo todo. Tem milhares de exemplares vendidos no mundo, fala que não existe homem mais inteligente que Jesus. E o que as pessoas deixaram de lado, um homem foi estudar e se curva diante da inteligência. E essa é a inteligência de Cristo que nós precisamos ter. E para a gente finalizar aqui, purificação e renovação. Nós vamos purificar o nosso homem interior. Mateus 15:18. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então o que? Nós temos que purificar o nosso homem interior. A purificação é importante. Como é que a gente purifica o nosso homem interior? Não alimentando a nossa mente com coisas ruins. Não ouvindo coisas ruins, se afastando de conselhos de ímpios, não colocando coisas más diante dos nossos olhos, como o salmista fala, não colocarei coisas más diante dos meus olhos, não pensarei em coisas que não trazem edificação, mas pensarei naquilo que me traz edificação, porque a concupiscência gera o quê? A morte. Tiago 1,14, mas a cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. O pensamento, ao ser colocado em prática, traz o pecado, e o pecado gera a morte. E nós temos que abandonar todo o sentimento ruim.
Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, todas as emulações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional e não falsificado, para que por eles vades crescendo. E para a gente finalizar aqui a conclusão, precisamos viver em plena santificação, separação, rejeitando pensamentos ruins, alimentando a nossa mente com coisas boas, tendo sentimentos, se afastando de sentimentos e desejos pecaminosos e mantendo a nossa alma pura, ou seja, purificada em Cristo Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.